Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui novamente com vocês. Lembram que nós estávamos estudando isso sobre o Acre, né? O Acre desde sempre, desde o início, antes do século XIX, ele sempre foi do Brasil, não é isso? Foi isso que eu falei? Não, o Acre ele pertencia à Bolívia. E isso, ele pertencia à Bolívia e teve uma série de conflitos. E lembra que eu fiz algumas perguntinhas antes da última aula? Onde viviam? Quem eram as pessoas que tiravam esse látex? Lá da seringueira, tinha todo um processo, tinha todo um cuidado. E quem eram essas pessoas? E, além do que, eu quero saber também onde viviam essas pessoas. Quero que vocês observem aqui comigo. Vamos fazer uma leitura. Aparentemente é uma leitura grande, mas é uma leitura essencial. Você lembra quando você pegava o seu livro e ia ler? Pois é, vamos fazer de conta que isso aqui é o nosso livro. Isso aqui é parte de um livro que nós vamos ler para quê? Para nós obtermos conhecimento e discutir aquela leitura. Porque já pensou, eu vou ler isso aqui e pronto, a gente vai lendo e vai discutindo as partes que forem para se discutir. Existem coisas que já estão ali na hora, né? Você lê e já entende. Mas se eu não entendi, eu vou ver a outra parte do texto e as outras partes do texto vão me dar as respostas que eu preciso. Quando você lê um texto, você precisa o quê? Tirar as informações principais daquele texto. As informações principais. Observe aqui comigo. Ó. O nosso texto tem um título, O Seringal. Então, o Seringal. O seringal é aonde? O seringal é onde vivia os seringueiros. Os seringueiros viviam ali. Ah, professor, quem é isso? Quem são os seringueiros? Os seringueiros, lembra quando eu falei, antes da outra aula, antes de terminar? Os seringueiros, eles extraíam a seringa da seringueira. Entenderam? O seringueiro ia lá, tirava, né, extraía o látex da seringueira, fazia uns cortes, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, e tiravam o látex da seringueira. Tá muito fácil, né? O seringueiro vai na seringueira e tira a seringa, que é o látex. E ele transforma em quê? Transforma em borracha. É todo um processo. Mas de onde vem o primeiro? Vem tudo da natureza. Precisa do ser humano para fazer algumas modificações. Mas o início de tudo vem da natureza. Então, o seringal é onde vivia os seringueiros, né? E outras pessoas que nós vamos ler aqui no texto, ok? Observa aqui comigo. O seringal era organizado com a finalidade de produzir borracha e o proprietário era chamado de seringalista. Muitos desses seringalistas eram aventureiros que conseguiam fornecimento de mercadoria das casas aviadoras de Manaus ou Belém. Desejosos por enriquecimento fácil e rápido, à custa da exploração do trabalho dos seringueiros, muitos se tornaram poderosos, adquirindo até mesmo patentes de coronel, major, capitão e ficaram conhecidos como coronéis do barranco, de barranco. Não havia sistema de medidas para estabelecer áreas definidas. A extensão do seringal constituía-se de toda a área alcançada pelas estradas de seringa. Então, observar aqui direitinho, ó. Vamos observar aqui, ó. Ele era quem? O seringal era organizado com a finalidade de produzir a borracha. Quem era o proprietário desse seringal? O seringalista. Ele que mandava em tudo. Ele que comandava. Tem a sua escola. Quem comanda a escola é o diretor. Então, o nosso seringalista é como se fosse o diretor disso aqui tudo. Ele era o seringalista. Estão prestando bastante atenção? Ó, o seringueiro, a seringueira, o seringal e o seringalista, que era o que comandava tudo, comandava todas as coisas. Muitos eram chamados de coronéis,
major, capitão, e não tinham essa patente. Não eram, de fato, por direito, coronéis. Mas como eles mandavam em tudo, e eles tinham o poder, eles eram chamados de coronéis, de majores, né, de capitães. Olha aqui, ó. Vamos observar aqui, ó. Os seringueiros eram homens arregimentados não somente do Ceará, vindos não somente do Ceará, mas de todo o Nordeste, e também vieram trabalhar nos seringais extraindo látex das seringueiras na esperança de melhorarem de vida. Lembra que eu falei? Melhorar de vida. Você vai querer algo ruim para você? Não, eles iam todos eles iam com o intuito de melhorar a sua vida, ok? Eles vinham lá do Ceará, lá de todo o Nordeste, não somente do Ceará. Eles estavam incumbidos, envolvidos nisso tudo. Em busca de quê? A maioria, creio que quase praticamente todos, tinham famílias, tinham filhos, tinham sonhos de vir para cá. Por quê? Porque a borracha estava dando dinheiro, a borracha ia ser colocada, já estava sendo vista, né, bem vista pelos americanos, pelo povo de fora, pelo povo de outro país, de outra nação. Então eles falaram assim, se esse negócio está dando certo, então eu vou sair daqui, da minha pobreza, né, de onde eu estou, e vou seguir esse sonho. Só que, vamos observar mais um pouquinho aqui, ó. O seringal tinha um barracão que o seringalista mandava construir próximo à margem do rio para facilitar o embarque e desembarque das mercadorias nas embarcações. Naquela época, todo o transporte era feito através dos rios, como é até hoje em muitas localidades nos municípios. Usavam o quê? Usavam o rio. Por quê? Porque era algo mais prático ali. Era algo mais prático e muitas vezes era algumas coisas clandestinamente. O que é clandestino? Não era certo, eram coisas erradas. Faziam os seringueiros, né, eram enganados, faziam contagens diferenciadas. Então, tudo isso e muito mais acontecia diante de tudo isso, porque eles vinham, eles não tinham muito conhecimento, muitos, eu creio que a maioria, ou se não todos, não sabiam ler, não sabiam escrever, eles tinham conhecimentos pouco. Não tinham conhecimento que você tem hoje, que você lê, que você estuda, que você sabe somar muito bem, né? Que você lê. Muitos não sabiam escrever o nome, então eram fáceis de serem enganados. E o rio era o melhor lugar para quê? Para fazer esse transporte. E eles eram feitos, e até hoje existem transportes fluviais, né? Pelo rio, ok? Ó, o barracão era a sede comercial e administrativa do seringal. E era bem grande. Tinha o depósito das mercadorias, armazém, a parte onde morava o seringalista. E outra parte onde moravam os empregados do barracão. Era nesse barracão que o guarda-livros, a pessoa encarregada de anotar em um livro de controle todas as saídas e entradas de mercadorias, anotava o peso da borracha produzida pelo seringueiro e também as mercadorias que ele comprava. Já começava aí, ó. Tinha um lugar era bem dividido. O lugar dos seringueiros era bem precário, né? O lugar dos empregados era bem precário. E tinha o lugar de quem? Dos seringalistas, que era luxo puro, que era tudo muito bem, né? Então eles vieram, lembram, em busca de um sonho, em busca de algo bom, mas será que eles conseguiram? Será que deu certo? Ó, e eles iam anotando tudo, essas pessoas iam anotando tudo que acontecia. Aí eles podiam fazer da forma que eles quisessem. Por quê? Porque os seringueiros, eles não tinham esse conhecimento. Os nordestinos que vieram para cá, eles não tinham esse conhecimento. Então, o que falassem lá, eles tinham que falar amém, e é isso daí mesmo, ok? Por isso, crianças, fazer um parênteses aqui, ó, você precisa estudar, você precisa ficar instruído para não fazer como eles, que não tinham essa instrução, não tinham esse conhecimento, ok? Por isso que é importante que você saiba ler, você conheça um pouco de cada coisa, conhecer o máximo que você pode, tá bom? Olha aqui, ó. Geralmente, essas mercadorias eram vendidas a preços exorbitantes
para que os seringueiros nunca tirassem saldo e ficassem sempre devendo ao seringalista. As mercadorias que os seringueiros compravam, normalmente, eram café, açúcar, banha de porco que vinham em latas do Rio Grande do Sul, farinha, sabão, sal, cachaça, tabaco, querosene, porongas, fósforos, isqueiros, cigarro, produtos de higiene, alguns medicamentos, tecidos, redes, botas, chapéus, facões, armas e munições, etc. Quando fala que eu vendia de preços exorbitantes, é um preço além do comum. Por exemplo, você compra um bombom por 20 centavos e lá eles vendiam de R$5. Era um preço fora do comum, uma coisa que não é real. Então, eles sempre ficavam devendo. Eles faziam uma forma que eu estava comprando para me alimentar, o seringueiro comprava para se alimentar. Só que a forma que eles faziam era o seguinte, por exemplo, 1 quilo de arroz é R$5. Lá eles colocavam R$20. Uma coisa exorbitante. Então, eles nunca conseguiam pagar aquela dívida e sempre ficavam devendo. Eles que ficavam devendo para o comprador. Porque eles tinham o salário deles, só que o salário deles eles faziam de uma forma, o dinheiro que eles recebiam, deles sempre ficarem devendo. Nunca conseguiram sanar, quitar as dívidas. As botas, os sapatos que eles utilizavam para a caminhada nas matas, eles mesmos confeccionavam com o látex das seringueiras. Eles faziam forma de madeira e fabricavam seus próprios calçados. O núcleo administrativo do seringal, ou barracão, era inicialmente construído com recurso da floresta, mas, com o sucesso da produção, muitos patrões passaram a construir chalés de simples casarões toscos feitos de palha. Alguns seringais progrediam formando pequenos núcleos urbanos. Alguns seringalistas não permitiam que os seringueiros fizessem roçado para obrigá-los a comprar tudo o que eles precisassem no barracão. Vocês estão vendo como é ruim, né? Você ser ignorante. Ignorante que eu falo é no sentido de conhecimento. Os seringueiros podiam muito bem construir o seu roçado, tirar o seu próprio sustento do trabalho, porque eles tinham esse conhecimento. Só que era proibido eles fazerem isso. Por quê? Porque se eles fizessem isso, eles não iam estar comprando e não iam ficar nas mãos dos seringalistas. Em todo tempo eles faziam o quê? Eles ficavam nas mãos, eles ficavam de mãos atadas, sem poder, como eu falo mãos atadas, sem poder fazer nada. Nunca sanava aquela dívida. É como se você fizesse uma dívida muito grande, alguém comprou no cartão de crédito, comprou, aí fica pagando só uma partezinha, fica pagando só o mínimo, fica pagando só uma parte, e aquele que vai ficando vai sempre aumentando, aumentando. Então você só paga como se fosse os juros. Você nunca vai pagar essa conta. Então era dessa forma que os seringueiros faziam, que os seringalistas faziam com os seringueiros. Ok? Então eles faziam o quê? Os seringueiros conseguiam, né? Eles mesmos confeccionar o sapato deles. Com a seringa eles pegavam lá, eles faziam, criavam, né, um molde. Às vezes ficava maior, às vezes ficava menor. Eles criavam um molde, não tinha um molde padrão. Geralmente o molde, acredito que era uma parte de madeira e usavam o próprio pé, a própria parte do corpo, né? Eu acredito que você já viu em algum lugar. Eu já vi em algumas feirinhas que eu andei, sapatos, né, sapatilhas, alguns produtos, né, de seringa, né, produtos como eram feitos antigamente. Então eles tinham essa situação. E o que que acontecia? O seringal, ele era comandado por quem sabia mais. Já pensou? Eu não tenho conhecimento. Se me colocarem qualquer coisa, eu vou assinar, eu vou aceitar ou não irei aceitar. Se eu tiver conhecimento, eu falo, não, isso aqui está um preço exorbitante. Como eles não tinham, se o açúcar é para ser R$2 e estava 20, eles tinham que aceitar, até porque eles estavam ali. Então o sonho que eles vieram buscar estava indo por águas abaixo. Tudo bem, crianças? Nós vamos parar por aqui um pouquinho. E para você acessar essa e outras aulas, ou rever essa aula, não esqueça, está aparecendo aí na sua telinha, vamos lá na nossa plataforma Eduque. Juntos nós somos mais. Tchau, tchau, crianças. Até daqui a pouco.